Oi, coisa boa estar aqui de novo para a gente conversar mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje a gente vai conversar sobre o óbolo da viúva. Essa passagem ela é conhecida também como tostão da viúva. Você pode encontrar ela no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de 41 a 44. E também em Lucas 21, versículos de 1 a 4. E esse gesto, né, dessa passagem, ele tornou um símbolo universal de fé, caridade e sacrifício. É uma passagem muito bonita, uma coisa tão simples e nos traz um grande ensinamento. E Jesus vem mostrar aqui, ele vem falar para a gente de um gesto simples, o quanto que cada um de nós precisa melhorar, o quanto que cada um de nós precisa buscar em nós mesmos aquilo que precisa ser trabalhado. Então, essa passagem representa a caridade mais pura, é aquela caridade feita tirando lá do fundo do coração, né? Aquele espírito de sacrifício pelo próximo, a intenção da doação. Então, ela inspira a doação além da matéria. A viúva doa matéria, né? O dinheiro, mas é uma doação que vai muito além da matéria. Vamos conhecer a passagem, né? Acho que todos conhecem. Ela fala assim: levantando os olhos, viu os ricos colocando suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva colocando ali 2 leptos e disse: verdadeiramente vos digo que esta pobre viúva colocou mais do que todos, pois todos eles colocaram o que lhes está sobrando. Ela, porém, o que lhe faltam, colocou tudo quanto tinha para os seus sustentos. E antes da gente entender mais essa parábola, vamos entender 3 palavras que aparecem, né, nessa passagem. Primeiro é óbolo. O que é óbolo? Qual o significado? É um donativo pequeno, que a gente pode considerar aqui uma esmola, né, um donativo de pequeno valor. Aqui nessa passagem, aparece a palavrinha leptos. Ali depositou 2 leptos. Leptos era a menor moeda judaica na época e ela tinha muito pouco valor. Em outros livros, né, outras bíblias, essa passagem pode aparecer. Colocou ali R$1, um dinheiro. Então, pode aparecer com outros nomes também. Então, óbolo é uma esmola, né? Uma doação de pequeno valor. E lepto é uma moeda. E aparece também gasofilácio, que é uma caixa, um lugar onde são colocadas as doações. Uma caixa para receber os donativos. Essa caixa ficava lá no templo em Jerusalém. Então, como eu falei acima, essa passagem ela é realmente um símbolo universal da fé, da caridade e do sacrifício, porque a viúva doou tudo que ela tinha. Então, olha a generosidade dela. Essa generosidade que a viúva teve neste caso foi a intenção da doação, pelo grau de renúncia que ela teve quando ela fez a doação de 2 leptos. Não pela quantidade, não pelo dinheiro, pelo valor monetário do dinheiro, mas sim pela intenção que a viúva teve. Vamos, então, definir o que é caridade, tá? Peguei do dicionário, ó. É um ato praticado que beneficia o próximo, ou uma virtude que conduz ao amor de Deus e ao semelhante. Mas a gente não pode juntar as duas. É uma virtude que conduz ao amor de Deus e ao semelhante, quando praticado em benefício do próximo.
não faz jus à passagem, essa definição? Então, quando Jesus fala, né, fora da caridade não há salvação, isso é um reflexo do cristianismo puro. Isso é um reflexo do amor de Deus por todos nós, principalmente de Jesus. Olha o tanto de coisa que Jesus renunciou quando ele veio na tentativa de nos ensinar alguma coisa. A caridade, ela é colocada acima da fé e esperança. Caridade, fé e esperança são 3 virtudes que caminham juntas, 3 virtudes irmãs. E a caridade, ela é colocada como a mais importante das 3. Né? Não sei se a gente vai considerar que elas andam separadas, mas eu acredito que não, né? Que uma depende da outra, elas estão ligadas. E isso independe da situação social, da crença, da religião que tenha, isso não importa. Nós temos a caridade moral e a caridade material. A caridade material é aquele auxílio material que nós damos, né? Doação de roupas, de alimentos, de bens em geral, né? Então, a gente dá aquilo que nós temos e que nos sobra. Agora, a caridade moral, ela é bem diferente, porque é uma caridade que para a gente praticar, a gente vai precisar de muita paciência, de muito autoconhecimento, a gente vai precisar de abrir mão de muitos vícios, né? E a gente vai praticar essa caridade moral com amor, com gentileza, com compreensão, com tolerância para com o próximo, mesmo com todas as imperfeições que o outro tenha. Então, nós vamos doar aquilo que somos e não aquilo que nós temos. E para a gente doar aquilo que a gente é, se é que a gente quer doar, a gente quer doar uma coisa boa. Então, a gente precisa da disciplina de buscar o autoconhecimento, de entender aquilo que nós temos, até entender os nossos vícios, as nossas dificuldades e identificar no momento de cada situação qual o vício que a gente que tá prevalecendo naquele momento e onde que a gente precisa trabalhar. Então, é por isso que a caridade moral é mais difícil de ser praticada do que a caridade material. Caridade material, doa-se o que tem e o que sobra. Caridade moral, doa-se o que você é, aquilo que está dentro de você, né? E aí, podem perguntar, então a caridade material, ela não tem valor? É claro que tem. Mas é muito importante a gente prestar atenção em qual foi a intenção dessa doação material. Independente da intenção, toda doação material é importante porque vai auxiliar o próximo. E aquele sentimento que o outro teve quando a sua dor foi amenizada, certamente vai gerar uma energia boa para quem doou. Agora, quem doa tem que prestar atenção na atitude, né? Por que está querendo doar? Porque quer reconhecimento público? Se for isso, ele já vai receber, se é o reconhecimento público, quando ele reconhece, ele já está pago, digamos assim, certo? Então, a gente precisa lembrar sempre de qual a intenção que a gente tem quando a gente vai praticar uma doação material. E isso é muito importante. Apesar de que, de qualquer maneira, alguma coisa boa há de vir de volta, com certeza, né? A gente vive num momento, né, no mundo todo, um momento de grande indiferença. A indiferença prevalece no meio de todos nós e acomete a todos nós. O sofrimento material de muitas pessoas que passam pelos nossos olhos,
E a gente nem percebe. A gente vê, mas não consegue enxergar. Porque tem uma diferença entre essas duas palavras. Ver é você perceber fisicamente as imagens aos olhos. Enxergar é quando você dá atenção para aquilo. Então, quando você dá atenção, você consegue perceber aquele outro como um irmão, como um ser como você, que sente dor, sente frio, sente fome, sente medo, se desespera, tem seus momentos de escuridão. A gente vê os pedintes nas ruas, dependentes químicos, dependentes de diferentes formas, né? É uma situação lastimável. A gente tem visto muito imigrante pelas ruas, crianças pedindo, passando fome. E nem sempre a gente consegue ficar sensibilizado com aquela situação. E muitas vezes até passa para a cabeça de todos nós mesmos, não vou ajudar porque ele não vai fazer bom uso desse dinheiro, né? Vai comprar droga, tá ensinando as crianças ali, tá prostituindo criança, tá ensinando criança o mau caminho. Muita coisa passa pela cabeça de Deus, pela cabeça da gente. Mas o que a gente precisa prestar atenção mesmo é na intenção. Quando você deu o dinheiro para aquela criança no sinal, qual foi a sua intenção? O que passou no seu coração? O que esse outro vai fazer com o dinheiro é um outro problema que já não compete a nós. Compete a nós aquilo que nós podemos fazer. O que o outro vai fazer, infelizmente, só compete a ele. E aí é só a vida para poder mostrar mesmo. Tudo que o homem faz, homem eu quero dizer ser humano, tudo que o ser humano faz, ele vai proceder para o bem ou para o mal. Sempre tem duas escolhas. Veja bem, quando alguém decide se especializar em alguma coisa, qual que é o objetivo? Qual que é a intenção? Conseguir um bom emprego, né, um bom salário e, lógico, uma vida confortável. Se alguém define a sua profissão pela medicina, qual é a intenção? Curar as doenças, os doentes e também ter um retorno financeiro. Quando alguém define pela política, qual é a intenção dela? Ajudar a comunidade ou crescer na política, né? Ser aclamado, ter poder, ser reeleito. Aquele atleta que treina insistentemente, qual o objetivo? Ele quer superar marcas ou superar a si mesmo? Ou ele está querendo o êxtase do pódio, né? Da vitória, de ser considerado melhor, né? O êxtase da fama? Quem estuda as lições de Jesus? Qual a intenção que passa pelo coração daquele que quer aprender, daquele que quer compreender melhor os ensinamentos de Jesus? Ele quer compreender cada vez mais a razão da nossa existência, a importância de praticar o amor e a caridade. Mas ele também quer promover a reforma íntima, a busca, a transformação em um ser melhor, bem melhor daquilo que é. Então, tem mais de uma intenção também. E assim, para todas as escolhas, existe mais de uma intenção. E o que a gente tem que observar é a verdadeira intenção. A primeira, eu vou decidir pela medicina porque é uma boa profissão e eu tenho certeza que eu vou ficar bem financeiramente. Então, curar os doentes e as doenças é uma intenção secundária. Ou, não, eu tenho o dom de cuidar dos outros, eu gosto, eu fico feliz, não importa o tanto que eu vou ganhar. Riqueza para mim não é importante. É intenção. Então, é nisso que a gente precisa prestar atenção. A intenção é que conta. Por exemplo, quando um soldado ele vai para a guerra,
E aí ele obrigado a matar outras pessoas, o que que vai contar naquele momento? Na hora, na hora, né, da consciência, o que que conta? Quando ele mata porque ele está passando por um momento ali que ele está muito constrangido pela força e ele precisa se defender, ele precisa fazer alguma coisa, ou se ele mata num ato de crueldade. Olha a diferença, né? A intenção, ela é importante. Então, antes de agirmos, a gente precisa observar o que está passando no nosso coração, né? E como é que a gente pratica essa caridade moral? O que a gente pode fazer no dia a dia? A caridade moral é um gesto de amor. É um gesto de amor que a gente coloca em nossas atitudes. E ela exige sacrifício, um sacrifício maior. Porque a gente vai tirar da gente. Então, é um tipo de caridade que a gente vai ter que praticar o perdão, a indulgência, a tolerância, a paciência. E isso no convívio com as pessoas. Enquanto na caridade material a gente vai doar o que sobrou, na caridade moral a gente tem que doar aquilo que a gente ainda não tem e que a gente precisa buscar, trabalhar em nosso melhoramento, né? Na busca do autoconhecimento, da reforma íntima, aquilo que precisa ser trabalhado em nós para que a gente consiga doar. Se eu sou uma pessoa intolerante e eu quero ajudar alguém, eu preciso aprender a tolerar, a ouvir, a baixar o meu orgulho, a não falar, a não responder. Quando falar algo que possa ajudar. Então eu preciso me policiar para que eu possa praticar essa tolerância. Exige muita disciplina. Primeiro exige a identificação e depois a disciplina para que a gente consiga praticar. Isso é importante. Por isso que ela é mais difícil. Porque você doa algo que você é, ou que você está querendo, tentando, buscando ser. E para eu doar aquilo que eu não sou, que eu não estou ainda, eu preciso me transformar. Deixar para trás aquele ser velho, com muitos defeitos, buscando uma melhoria da evolução moral e espiritual para que eu seja um ser novo, um ser melhor. Sou eu mesma, ou é você mesmo, só que com atitudes diferentes, com mais conhecimento moral e espiritual. E dessa forma você vai conseguir praticar essa caridade moral. Então, quando é que nós praticamos a benevolência? Quando a gente é dócil, é amoroso, nos gestos, nas palavras, nas atitudes, buscando compreender, deixar o outro à vontade, deixa o outro falar, deixa ele se sentir acolhido, né? É a bondade que vai reinar na sua atitude. Aí você está praticando a benevolência. Quando a gente suporta com calma a intolerância do outro, a arrogância do outro, né? A gente engole a raiva para poder perdoar o outro, compreendendo que ele é um ser como nós, que também sente raiva, que sentiu dor, que te feriu porque certamente estava machucado. Então, a gente está praticando a paciência e o perdão. Quando nós ajudamos, sem ficar pensando o que a gente vai receber de volta, simplesmente ajuda. Não importa. Não precisa de ninguém reconhecer que você ajudou, não. Quando a gente compreende que todos nós, todos os irmãos, todos os seres humanos,
Nós estamos no mesmo processo, no mesmo caminhar, em busca do melhoramento e da nossa evolução espiritual. Muitos de nós ainda não percebeu que nós precisamos. Por isso que às vezes dói tanto, por isso que tantas vezes a gente quebra tanta cabeça, né? Fica ali batendo a cabeça no mesmo lugar, até a gente conseguir perceber. Então, vamos entender direitinho benevolência e indulgência. Então, a benevolência é aquilo que te faz demonstrar a bondade, a sua disposição da bondade, de boa vontade para com o outro. E a indulgência é quando você pratica, né, o perdão, a tolerância. Então, você precisa trabalhar você mesmo nesse ponto para que você consiga praticar essa indulgência. O perdão, ele é importantíssimo, seja para os outros ou para como nós mesmos. Porque todos nós erramos. Não tem quem não erre. A gente pode justificar de 1000 maneiras alguma atitude que a gente tenha tido. Mas com certeza a gente tem responsabilidade também. Então, por isso é que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e entender a necessidade desse entendimento, desse reconhecimento, a humildade de olhar para dentro de si e reconhecer: eu sou intolerante, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu preciso, essa atitude minha prevaleceu a raiva, essa atitude minha prevaleceu o orgulho. Por que eu não vou perdoar? Ah, porque ele me ofendeu, ele demonstrou, ele quis dizer que ele é melhor do que eu. Deixa ele dizer. É você que está sentindo que você é diminuído. Se ele falou, um problema dele. Você se sentir diminuído é um problema seu. Ele achar que ele é melhor do que você é um problema dele. Não é problema seu. Você não precisa provar para ninguém. Então, por que guardar esse sentimento ruim? Por que ficar ali magoado, remoendo algo anos e anos? Quantos de nós morremos com o coração pesado? Para quê? É fácil fazer isso? Com certeza não. Não é simples. Mas nós conseguimos. Mas primeiro a gente precisa do reconhecimento. Olha esse texto. Jesus chama atenção ao fato de que a viúva, ela se sacrificou em prol de alguém, sem vício. Então, ela não tinha orgulho, ela não pensou na vaidade de ser reconhecida, né? Ela não tinha sentimento doentio. A caridade dela foi uma coisa que agrada a Deus, porque foi uma caridade pura. Por isso que Jesus fala, ela doou o que tinha para o seu sustento. Então, ela renunciou ao prazer de um alimento, ao prazer de uma roupa, não sei. É o mínimo que ela poderia precisar e que traria para ela um conforto material. Isso traria prazer a ela e ela abriu mão disso para poder doar. Por isso que Jesus fala isso. Ela colocou o que tinha para o seu sustento. Então, ela renunciou a momentos de prazer e de alegria para doar para o outro, para se dedicar ao outro. Como é bom, né, quando a gente passa pelo período natalino, então todos nós ficamos envolvidos com a magia do Natal, por esse sentimento lindo que toma conta da gente, as decorações lindas, então a gente procura fazer doações, a gente está sempre buscando fazer alguma coisa no período natalino. Ou nos períodos de catástrofes, a gente também se mobiliza para poder ajudar os outros. Isso é louvável, claro, tem valor muito, maravilha. Mas por que a gente não avalia fazer isso, essa prática, o ano todo? Porque só nesses períodos, período natalino, período de catástrofe?
Por que a gente não considera fazer essa doação, moral ou material, durante todo o ano? A gente pode, a gente consegue, o que nos falta é disciplina. Doar, a caridade, a verdadeira caridade, ela é um gesto de amor. E ela exige aprimoramento espiritual, renúncia, sacrifício e disciplina, muita disciplina. E a gente precisa prestar atenção. Olha o que São Vicente de Paulo diz. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com arrogância, pode ser que a necessidade obriga quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele nos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Veja bem, nem sempre o mais necessitado é o que pede. Muitas vezes quem precisa é quem doa. Por quê? Porque está doente por dentro, no íntimo. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Muito linda essa passagem, né? Outra que eu trouxe aqui para a gente refletir é de Paulo. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Essa aqui todo mundo conhece, ó. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se não houver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é doce e benfazeja, não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus próprios interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentro delas
a mais excelente é a caridade. E para Jesus, qual o verdadeiro sentido da caridade para Jesus? Benevolência, indulgência. Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, a gente pode definir caridade, segundo Jesus, com 3 palavrinhas: caridade, perdão, benevolência e indulgência. Simples, né? Muito simples. Simples de entender, mas duro de fazer. E a gente precisa de muito estudo, muito trabalho, muita disciplina para que a gente consiga isso. Então, definimos a caridade como perdão, benevolência e indulgência. Não podemos esquecer. Perdão, indulgência e benevolência. Tem alguns gestos simples que a gente pode aplicar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos pequenos meios, nos pequenos ciclos de convivência da gente, seja no trabalho, seja com filhos, com netos, com a vizinhança, coisas tão simples e que a gente não observa. A primeira delas é a gratidão. Agradecer todos os dias, o tempo todo, até mesmo por coisas que não seja necessário, né? Tudo é necessário, mas que a gente acha que não é necessário. A gente vive no automatismo, numa vida tão mecânica. Acorda, tem ali a rotina, né, da manhã, e depois passa para tarde, depois chega em casa e toma banho e dorme, e faz o que tem que fazer, e dorme, acorda no outro dia e vai. Então, a gente não para perceber a gratidão de você ter um dia. Olha que oportunidade que Deus nos concede diariamente, um dia a mais. Então, acordar, agradecer pelo sono, pelo conforto da noite, pelo agasalho, agradecer o dia que se inicia, agradecer o café da manhã, o nosso conforto, a nossa família, o trabalho que nos dá o sustento. Vocês já pararam para observar o que é um banho? Todos nós tomamos banho maquinalmente. A gente entra para tomar banho e enquanto tem o ritual do banho, na cabeça da gente está girando, a gente está pensando em tudo, menos no banho. Só o dia que a gente fica sem poder tomar banho, que a gente não consegue por alguma razão, e aí que você volta a tomar banho, é que você percebe a maravilha que é você conseguir tomar um banho, apreciar, sentir a água no corpo. É maravilhoso a sensação de um banho. São coisas muito simples e a gente não agradece. Outro gesto simples que a maioria de nós não faz é deixar com que o outro que está ao nosso lado perceba o quanto ele é importante para nós. Nós não temos o hábito de abraçar, de agradecer o tempo todo, de falar o quanto aquele outro é importante para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos pais, irmãos, ou até mesmo para um vizinho, né, que a gente gosta tanto. Dar um abraço, dar um sorriso diferente, lembrar aquela pessoa o quanto que ela é importante. Nós não temos esse hábito. Nesse automatismo que a gente vive, nesse mundo de diferença, nós não cumprimentamos as pessoas. Muitas vezes a gente está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, dá bom dia, boa tarde, mas não presta atenção no outro. Você fala bom dia falando ao telefone, você fala muito obrigado falando ao telefone. É horrível. Você responde a alguém que te pergunta algo, ao mesmo tempo que você está respondendo uma mensagem no celular. Esse celular, ele veio destruir essa relação humana. É péssimo.
E a gente faz tudo isso mecanicamente. A gente não dá aquele sorriso para o porteiro do prédio, né? Para o leiteiro, onde existe leiteiro ainda, ou para o verdureiro, ou para o segurança da escola do seu filho, ou mesmo para a moça da padaria que gentilmente te atendeu. Às vezes os atendentes, né, em geral, às vezes estão mal-humorados, estão cansados, né? E um sorriso ajuda tanto. E a gente não observa. E olha que coisa simples. Ensinar as nossas crianças a gratidão, a cumprimentar. Diga oi, diga muito obrigado, né? Até logo. Coisas tão simples de fazer que a gente não tem o hábito. Ajudar as pessoas que têm situação mais precária a nossa. Dar uma comida para alguém que está pedindo na porta, por exemplo. Ai, quantas vezes eu já ouvi, eu não dou porque ele joga tudo fora lá. Ele olha, se ele não gostar, ele pega a comida e joga no lixo. O que valeu foi sua intenção. Se ele realmente estivesse com fome, ele teria comido. Né? Você não tem que controlar. Você deu o que estava no seu coração. Então, ajudar, não só com coisa material, mas dar um abraço àquele amigo, aquele colega de trabalho que chegou lá, que você percebeu que está, né, com um astral diferente. Não precisa falar nada, não precisa perguntar nada, simplesmente dê um abraço. Fale que ele é amado, né, que Jesus te ama. É tão bom isso. E como é bom a gente poder ensinar nossos filhos, nossos netos, ou ver que alguém conhecido, alguém amigo passou a praticar também aquele gesto e tentar ser um ser humano melhor. E são coisas muito simples que a gente pode fazer para nos melhorar e melhorar a vida do próximo. Então vamos praticar a caridade para com nós mesmos, para com os outros, né? Com os nossos filhos, com os nossos netos, para essas crianças que estão vindo aí, para que elas sejam um ser humano melhor, mais feliz, e que transforme essa linda casa que nós vivemos, nessa bênção da vida que recebemos, que seja uma casa mais feliz também.